Bom dia a todos. Meu nome é João Baltazar. Eu coordeno as iniciativas de cooperação e de inovação no SEMESP. É meu prazer dar as boas-vindas ao terceiro webinar da série de webinars de experiências e oportunidades TIC, Tecnologia, Informação e Comunicação, uma parceria do SEMESP com a MetaRede Brasil. A MetaRede Brasil, ela faz parte de um projeto de mais de 10 países ibero-americanos. Em cada um desses projetos, em cada um dos países, ela forma uma rede que serve como debate, reflexão e trabalho colaborativo para o uso das tecnologias da informação e de comunicação. Hoje teremos, então, o terceiro webinar e segunda que vem será o último webinar dessa série. Então, a gente já convida vocês a se inscreverem para o próximo webinar. E hoje teremos dois palestrantes no webinar. Primeiro, a professora Sueli Aparecida Jorge Polidoro, que possui graduação em Psicologia e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, e a professora do Departamento de Psicologia da Universidade de Campinas. Ela também é a líder do grupo de pesquisa em Psicologia e Educação Superior e a coordenadora geral do Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem. A linha de investigação orientada para a formação do estudante do ensino superior, especialmente quanto aos processos de integração acadêmica, autoeficácia, autorregulação da aprendizagem e dimensões educativas associadas. Juntamente da professora Sueli, teremos o professor Marco Antônio Garcia de Carvalho, que é o líder do GT de Tecnologias Educacionais da MetaRede Brasil, e além disso é engenheiro elétrico pela UFRN e é doutor em Engenharia Elétrica e Computação pela Unicamp, tendo passado aí períodos na França como estágio e é professor livre-docente da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Ele foi coordenador de curso, diretor associado da Faculdade de Tecnologia e desde 2017 é coordenador do Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais. Os interesses do professor Marco em pesquisa incluem as áreas de processamento digital de imagens, visão computacional e uso de tecnologias educacionais no processo de ensino e aprendizagem. A gente pede para que vocês mandem as perguntas aqui pelo chat. Se quiserem que seja aberto o vídeo, especifique isso na pergunta, senão a gente simplesmente faz essas perguntas no final, que vamos ter um período para moderação de debate. Então, por favor, conforme tiverem dúvidas, a gente encoraja a todos a mandar as perguntas. Gostaria, então, de chamar a professora Sueli e logo após o professor Marco. Bom dia, Sueli, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada, João. Nós agradecemos a equipe da MetaRede, da SEMESP, pelo convite, e é uma satisfação muito grande poder compartilhar a experiência da Unicamp com todos vocês. Eu vou iniciar a apresentação dos slides. Tudo bem aí, João? Acompanhando os slides? Sim, está aparecendo tudo normal aqui. Então, tá ótimo, obrigada. Nós vamos, então, conversar um pouquinho com vocês sobre a experiência da Unicamp, em termos da formação de professores, e também em relação à especificidade do momento atual na adoção, então, do ensino digital. Eu gostaria de começar conversando com vocês sobre a questão da docência. Normalmente, diante dessa pergunta, qual a sua profissão, nós, professores universitários, temos a tendência a responder a nossa formação original no campo profissional da graduação ou da pós-graduação, né? Mas, na verdade, nós somos todos professores e professoras universitárias, né? Professoras do ensino superior. Então, esse é um aspecto já bastante importante para a gente começar a falar da formação, né? Qual é a nossa identidade? A que a gente se refere na hora em que eu sou convidada a falar sobre a minha profissão, sobre a minha atuação?
Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da formação do professor universitário, entendido aqui como professor da educação superior. Há, sim, a importância da identidade profissional. Então, o campo de intervenção profissional é um saber importante, necessário, né, e que constitui o professor de ensino superior. Mas eu gostaria de destacar para vocês também a importância da identidade epistemológica, seja quanto aos saberes científicos, mas também, e especialmente aqui na discussão de hoje, sobre os saberes do ensinar, sobre o ensino e sobre a aprendizagem. No Brasil, a formação, né, o que habilita a ação docente no ensino superior, tem sido a realização da pós-graduação. Então, por isso a CAPES aqui indicada, né? Esse tem sido o lugar de formação. Mas a pergunta que vem é, essa experiência no programa de pós-graduação, ele tem tido conteúdo na área da educação, ele tem discutido a profissionalização docente, né? Há disposição nos programas sobre a pedagogia universitária, né? Então, a gente percebe que, de maneira geral, apesar de se observar um aumento, né, na dedicação dos programas às questões de formação do professor, ainda os programas de pós-graduação são mais centrados no desenvolvimento da pesquisa, né, do pesquisador. E aí é importante porque a gente tem uma ciência, a gente tem conhecimentos científicos que estruturam a ação do docente, né? Por exemplo, nessa ilustração, né, por que ensinar desta forma, né, em que o professor é o centro e expõe e passa a matéria aos alunos, quando o processo de aprender ele é muito mais complexo, ele é muito mais dinâmico e ele ocorre em diferentes dimensões, né? Então, essa é uma importância, um conhecimento importante de se conhecer, de se desenvolver para a atuação do professor. Queria destacar também que é importante para o professor estar preparado, ter o domínio sobre os conteúdos que vai ensinar, sem dúvida, esse é um conteúdo muito importante. Conhecer os seus alunos, né, o entendimento de que sempre o ponto de partida é o conhecimento, o contexto, né, vivido pelos alunos, isso é fundamental para a organização da sua docência, seu planejamento e seu manejo da turma. É importante estarmos pautados, né, em valores socialmente legítimos, mas o que eu queria destacar aqui é a importância de conhecer o modo de tornar os conteúdos aprendíveis, né? Então, existe um domínio, um conhecimento, uma área de pesquisa que fala sobre isso e nos ajuda a entender como os conhecimentos são aprendíveis, de forma que a gente possa levar isso e discutir isso e constituir situações em sala de aula em que se valorize esses espaços de aprender. Aí caímos, então, na ideia da importância não só da formação inicial do professor do ensino superior na sua pós-graduação, mas também na formação continuada do desenvolvimento profissional docente, né? E a literatura sobre os centros de formação do professor no ensino superior tem mostrado que essa iniciativa traz benefícios para o professor, mas também para a instituição, né? E acho que a gente vai acompanhar alguns exemplos disso, né? Esses centros de formação de profissional docente, normalmente eles apresentam responsabilidades bem amplas, mas elas devem ser muito bem definidas, mesmo que amplas, né? Eles se constituem em grande parte como uma comunidade de prática, né? Valorizando então a atividade de colaboração entre os professores, a reflexão, o feedback. Deve se constituir como um ambiente institucional seguro, confidencial e acolhedor. A gente diz na Unicamp que é a grande sala dos professores, né? aquele espaço seguro em que a gente pode
pode conversar sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas angústias, mas também sobre as nossas aprendizagens e descobertas. E esse centro ele deve ser desenvolvido, pautados em estudos, em pesquisa, em evidências, né? A importância, então, de interpretar essas evidências, acompanhar com pesquisa e implementar mudanças. Na Unicamp, então, o que nós podemos contar para vocês é que a partir, né, de um conjunto de objetivos que são definidos a partir da avaliação institucional, se monta, então, objetivos do mapa estratégico, né? Nós temos dois grandes objetivos do plano que tem o periodicidade até 2021, que especialmente os dois órgãos que nós vamos tratar aqui hoje se dedicam de forma especial. Então, quanto ao objetivo, aprimorar o acesso, permanência e desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal como mecanismo de promoção de igualdade e diversidade, e aprimorar os métodos educacionais para torná-los flexíveis, contemporâneos, com aprendizagem centrada no estudante. Então, nós temos, a partir desse grande mapa estratégico que orienta todas as ações da universidade, o destaque desses dois grandes objetivos, nos orientando e nos conduzindo em termos das decisões para o nosso centro de formação de professores, que na Unicamp nós chamamos de Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem. Ele foi instituído em 2010, e ele tem como objetivo central a melhoria do ensino da graduação. Esse é um órgão diretamente ligado à pró-reitoria de graduação e ele desenvolve diferentes frentes. Uma frente de desenvolvimento profissional docente, então essa formação continuada que eu vinha dizendo. A outra diz respeito ao trabalho junto aos projetos pedagógicos de curso, e a gente também tem o desenvolvimento, então, das ferramentas, dos recursos, das possibilidades sempre inovadoras e as tecnologias educacionais, como um recurso de formação dos professores também, que ganha uma repercussão ainda maior nesse momento em que estamos no ensino digital. Bem, antes ainda do EA2, a gente já tinha instituído na universidade o Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais. Essa preocupação esteve presente na Unicamp desde a década de 1980, mas se instituiu como um grupo em 2008 e depois como a configuração que nós temos hoje do Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais em 2009. Né? Então, é um órgão vinculado, então, aos cursos de graduação, de pós-graduação, de extensão, né? Que se dedica especialmente com o desenvolvimento das tecnologias educacionais na universidade e atua também como um interlocutor com outras instituições, outras associações que discutem também a educação remota e à distância. Para exemplificar, nós trouxemos as nossas ações e aí dividimos em dois momentos, né, para dar conta da proposta do webinário, o pré-Covid e depois um desenvolvimento das nossas ações específicas para o atendimento dessa situação de excepcionalidade. Então, nós temos como serviços e programas, já tínhamos em andamento, então, na parceria desses dois órgãos, EA2 e GTE, programas como graduação, que a gente trata, então, especificamente das inovações e estratégias educacionais, então, os ambientes virtuais de aprendizagem, discussão sobre as estratégias de ensino-aprendizagem, oficinas pedagógicas, compartilhar histórias de sucesso, boas práticas. Um outro programa bastante importante no nosso desenvolvimento, que é o Renova Grade, e esse programa, ele discute, então,
revisão, a reflexão e, eventualmente, a reestruturação de todos os cursos da Unicamp, o que é bastante amplo, né, em termos dos seus projetos pedagógicos de curso, uso dos sistemas acadêmicos, e estabelecemos, então, discussões com as comissões de graduações, com os núcleos docente estruturante, sensibilizando toda a comunidade universitária para a importância e necessidade de estarmos sempre refletindo os projetos pedagógicos dos cursos e buscando a sua inovação e maior excelência. Em termos de eixos, né, esse programa ele tem sido desenvolvido mais diretamente a partir de 2018, e a gente tem buscado esses eixos de formação nos diferentes projetos pedagógicos dos cursos da Unicamp. Excelência acadêmica baseada nas melhores práticas, metodologia centrada no estudante ou aprendizagem ativa, como preferirem indicar, formação humanística, cidadã, compromisso social, flexibilidade de trajetória acadêmica, interdisciplinaridade e interprofissionalidade, ensino focado em problemas da comunidade, criatividade, empreendedorismo, inovação, formação de líderes, de agente de mudança, o desenvolvimento do pensamento crítico e o ensino híbrido e incorporação de recursos auxiliares. Esse já era um eixo, então, pré-Covid, né? Já era um eixo importante na nossa formação, a gente já fazia uso da tecnologia educacional nos nossos cursos e temos percebido que a experiência atual fortalece, em grande parte, esse eixo de composição dos projetos pedagógicos. Além disso, a Unicamp assinou e tem utilizado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como um direcionamento das nossas ações, inclusive na constituição dos programas dos cursos. Também temos um programa de acolhimento dos novos docentes, então os professores, quando ingressam na Unicamp, não necessariamente eles são novos docentes, eles podem vir com experiências de outras instituições, né? Mas, na verdade, ele é um novo docente na vida acadêmica institucional da Unicamp, então ele participa desse acolhimento em que a gente tem um conjunto de atividades, né? Desenvolvemos grupos de discussão, compartilhamos o funcionamento da Unicamp, especialmente os recursos que ele pode contar para o desenvolvimento da docência, né, e apoio ao estudante, e fazemos também capacitações curtas, né, e damos, então, um desdobramento, né, incentivamos que ele participe das demais esferas de formação possibilitadas pelo EA2 e GGTE. Pensando também na importância do acolhimento, nós temos uma ação específica com os professores que dão aula para os alunos de primeiro ano, né? E aí, assim, trabalhando com os professores, questões específicas do ingresso na universidade, da integração que o estudante vivencia, né, para se engajar no seu curso e na vida universitária. Então, nós trabalhamos essas questões da especificidade do primeiro ano com os professores para favorecer, então, sua atuação junto aos alunos de primeiro ano. Além disso, temos 2 programas, o PED+, e o Momento PAD. PED é o Programa de Estágio Docente realizado pelos estudantes de pós-graduação. E o PAD é o nosso auxiliar didático, aluno da graduação. Ambos atuam na graduação, o PED vem de um curso de formação de pós-graduação e o PAD é um aluno da graduação, normalmente em outras instituições tido como monitor. Então, nós temos essa ênfase também no caso do aluno de pós-graduação, pensando na formação da identidade como professor universitário, contribuindo, então, para a sua formação inicial, mas também pensando o quanto que esse estudante que pede, ao realizar seu estágio de docente, ele também implica e impacta o próprio ensino de graduação da universidade.
o mesmo, então, em relação à discussão com os alunos da graduação vinculados ao programa PAD. Temos, então, ainda alguns editais, alguns incentivos, além dos programas, né, que sensibilizam e que trabalham o desenvolvimento profissional docente. A gente tem também o fomento de algumas ações na direção daqueles eixos lá que eu citei para vocês em relação aos projetos pedagógicos de curso, né, como o edital de apoio ao ensino híbrido, né, que apoia, né, o desenvolvimento de projetos de produção de vídeo na graduação. Esse aqui, só para reforçar, é um edital, são ações pré-Covid, né, elas já estavam implantadas antes da situação que estamos vivendo agora, né, e a ideia é termos, então, a divulgação desses materiais e de outros que os professores possam produzir nessa sala virtual da Unicamp, e para isso também tem um apoio de um curso específico que é também dirigido não só para os professores, mas para os alunos PED e PAD, conforme eu expliquei anteriormente, são os alunos da pós-graduação e da graduação que atuam nos cursos, né? É um curso específico, então, de produção, de gravação e de produção de vídeos. De forma específica, o GGTE cuida também dos serviços dos ambientes virtuais de aprendizagem disponíveis na Unicamp. Nós temos, então, o uso do Moodle e do Google Classroom. O GGTE atua, né, como provedor desses serviços quer dizer, os serviços existem desde 1997, né? Então é uma experiência já bastante longa, com outros ambientes, e que hoje eles estão centrados nessas duas plataformas, Moodle e Google Classroom. Tá? Ele é integrado ao nosso sistema acadêmico, então as turmas já são habilitadas a partir da matrícula dos estudantes, então é bastante ágil esse processo, mas eu queria destacar também que a atuação não se refere só a prover o serviço, né, mas também a oferecer cursos e suporte para os professores e demais usuários desses ambientes virtuais. Né? Nós temos, então, mais de 80% dos docentes fazendo uso de uma dessas duas plataformas, e comparado ao semestre, o primeiro semestre do ano passado, nós tivemos um aumento de 40% no uso do AVA. Né? Vocês podem ver nesse gráfico que o uso já vinha crescendo, né, bastante nos últimos anos, mas aí nós temos, então, com o estabelecimento do ensino remoto emergencial, um aumento significativo nesse primeiro semestre. Bem, há uma outra ação importante para se destacar também nessa relação de interface com os professores e a melhoria da graduação, né, é a ação que o GGTE faz como provedor de serviços do MOOC, que é uma plataforma livre de cursos abertos, que são gratuitos, e há, então, um investimento bastante grande do apoio e do desenvolvimento, né, desses cursos na Unicamp, a partir, então, do GGTE. Aqui vocês têm dois exemplos, que apresenta a segurança em laboratórios químicos, né, então, bastante utilizado nos cursos de tecnologia e de exatas, e também nós temos um curso interessantíssimo que foi constituído para o desenvolvimento, né, a formação da comissão de averiguação, mas que é um curso que a gente recomenda para todo mundo envolvido na educação superior possa realizá-lo. Além disso, a gente tem também o desenvolvimento de uma série de eventos, e o destaque aqui que a gente selecionou para vocês foi o evento Inovações Curriculares, que ele é um evento bianual e ele tem uma abrangência internacional. Nós convidamos também
sempre referências de outras universidades do Brasil e de fora, para que possam vir conversar, e tem sido, sem dúvida, o nosso grande momento de discussão, de reflexão sobre práticas pedagógicas, novas estratégias de políticas públicas em relação ao ensino superior. E temos eventos também de temas mais específicos, né, como o que está ilustrado aqui, em que houve a discussão sobre a política de educação digital da Unicamp. Bem, todo esse trabalho, ele acontece também com parcerias, né? Então, tem as parcerias internas, então, o serviço de formação docente, né? Formação continuada docente, é muito importante que ele tenha uma interface com o serviço de apoio ao estudante, né, e a gente possa fazer aí essa troca. O SAP é o Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico ao Estudante, a diretoria acadêmica, a grande secretaria acadêmica da universidade, então é fundamental a gente estar atrelado e discutindo e produzindo junto com os outros órgãos da universidade, para que a gente possa, então, ter um alinhamento importante aí em busca da melhoria da graduação na universidade. Além disso, a gente também estabelece algumas parcerias externas, destacamos aqui a parceria com a Univesp, em que os nossos estudantes de pós-graduação têm desenvolvido uma atuação como supervisores de unidades curriculares e os professores também desenvolvendo produção de conteúdo, né? Então, só melhorando. Os professores como supervisores de unidades curriculares e a produção de conteúdo desde 2018, né? Gravando aulas, organizando, então, material que são disponibilizados nos cursos da Unifesp, e também os nossos alunos de graduação participando, então, no desenvolvimento das atividades dos cursos da Univesp. Essas parcerias tendem a aumentar, mas o que eu queria destacar aqui, finalizando essa parte pré-Covid, né, apesar de trazer já uma foto do momento Covid, é que é fundamental que toda a ação desse centro de formação dos professores estejam muito integrados, né? Integrado, então, com os órgãos de administração e de apoio da universidade, né, de gestão central da universidade, com cada uma das unidades de ensino e pesquisa, porque existem especificidades, experiências diferenciadas que devem ser consideradas e valorizadas, né? E a comunidade, então chegar a todos os professores e poder oferecer esse espaço de diálogo e de construção que seja bastante acolhedor, né? E mobilizador dessa construção de uma comunidade de prática em que todos nós estamos nos formando, né? E pensando os cursos de graduação da universidade. Eu passo a palavra agora para o Marco, que vai, então, contar de forma mais específica as ações que nós tivemos nesse momento de Covid-19, e ele vai contar um pouco como foram as nossas ações. Obrigado, Celi. Bom dia a todos aí. Eu vou dar continuidade à apresentação, sem muitas delongas, né, para a gente não perder aqui o foco, né, o fio, né, que a professora Sueli começou a desembaraçar aí no início da sua fala, tá? Então, o meu foco aqui nesses, né, poucos 10 minutos que eu vou fazer uma apresentação é focar nas ações da Unicamp, sobretudo, né, EA2 e GGTE, nesse período de tempos de Covid, né, a partir lá de março, segunda semana de março, né. Além disso também, né, eu vou focar as ações, né, no que diz respeito ao âmbito acadêmico e na formação do docente, né, que é o tema que a gente está tratando hoje aqui. Tá? Então esse é o roteiro, né, dessa parte da apresentação. Para contextualizar, né, a Unicamp
ela decidiu ir para o regime de ensino remoto emergencial no dia 12 de março, né? Foi uma das primeiras instituições a decidirem a ir para esse caminho, né? Então, dia 12 foi decidido que a partir do dia seguinte, dia 13, a Unicamp iria passar do regime presencial, né? Ensino presencial, para o regime de ensino remoto emergencial, né? Nesse momento, a Unicamp criou um comitê de crise, na qual o GGTE e a A2 estavam presentes, e foram pensadas, né, um conjunto grande de medidas, né, que pudessem apoiar professor, estudante, que pudessem também facilitar, né, essa comunicação entre reitoria, órgãos da administração e a comunidade como um todo, né, porque não é fácil fazer esse relacionamento, né, numa comunidade de mais de 50 mil pessoas. Nosso público, né, tem muita gente de fora daqui da região de Campinas, e a gente também precisaria ter, né, um bom modo de nos comunicarmos. Bom, eu vou focar aqui, né, nessa relação com o docente, né, nesse apoio ao docente, e sem dúvida, né, a gente teve como nossa principal ação, né, foi tentar reunir tudo que a gente tinha, né, que podíamos apoiar o professor em um único local, né, para que ele pudesse então ter como referência e acessá-lo sempre que necessário, né. Esse local, né, foi essa página que está, né, nesse slide, né, uma página de apoio ao ensino digital. Essa página, então, constituída aí por uma lista bastante extensa, né, de assuntos, né, relacionados ao ensino digital, como dicas, planejamento, organização das disciplinas, das aulas, dicas, tutoriais sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, né, que utilizamos, tutoriais específicos, né, para aplicativos voltados para o ensino digital, aplicativos, sistemas, né, videoconferência, como usar PowerPoint, criar uma aula, como usar QuickTime, etc., né, outros aplicativos. Um tópico bastante sensível, né, nesse período, que foi a avaliação, banco de aulas disponíveis publicamente na web, laboratórios remotos, simulações, né, então a dificuldade, né, sempre num regime presencial é adaptar aquilo que é difícil de ser adaptado, como aulas em laboratório, aulas de dança, aulas de música, né? A Unicamp ela tem uma diversidade muito grande. Além disso, né, nessa página de apoio ao ensino digital, nós temos lá todos os webinários gravados que foram promovidos, eu vou apresentar na sequência, um conjunto de artigos, né? Então, na fala da professora Sueli, né, comentou do ensino baseado em evidências, então a gente coloca aqui também um material disponível para o professor, e outras links de tutoriais, né, de parceiros, de outras instituições, assim como todas as resoluções, né, relacionadas à graduação que a Unicamp fez aqui nesses quase 4 meses, né, já que estamos em ensino remoto emergencial. Bom, nos slides que seguem, né, eu vou fazer um foco mais nesses 3 que eu estou apontando aqui, né, o primeiro sobre planejamento e organização de aulas, um pouco sobre a avaliação e também um pouquinho, né, sobre o webinar, né, já que o nosso tempo também é um pouco limitado e fica também algumas questões que possam ser exploradas mais no debate, né. Então, sobre o primeiro tópico, né, sugestões de planejamento de disciplinas, de aulas, né, então o que a gente imaginava é uma comunidade, né, de quase 2.000 docentes, né, aproximadamente 2.000 docentes, né, bastante acostumadas a fazerem, né, as suas aulas no regime presencial, né. Então, como fazer essa transição do presencial para o remoto, né? Então, a gente fez aqui uma apresentação curta e um conjunto de debates, né? Então, esse esquema de sempre conversar com a comunidade, seja por meio de reuniões diretas com as faculdades, mas também através
de todos os órgãos colegiados, né? Em especial, eu vou citar uma aqui, que é a Comissão Central de Graduação, que a gente chama de CCG, é um órgão que contempla a presença de todos os coordenadores de cursos de graduação da Unicamp, né? Então, aproximadamente aí 70 pessoas faziam parte dessa comissão. Então, esse era um lugar bastante profícuo para o debate dentro da Unicamp, né? E aqui, né, foi uma das primeiras discussões sobre como se daria, né, o planejamento de aulas nesse regime remoto, né? Então, elencamos aqui 5 breves dicas, né, como a utilização de um ambiente virtual de aprendizagem, um planejamento, né, da aula. Então, no mundo virtual isso bom, assim como no presencial, mas no virtual é muito necessário, né? Desde o início, né, uma das nossas orientações era que o docente privilegiasse momentos assíncronos, né? A gente não tinha ainda muita ideia, né, de como os estudantes teriam estrutura, né, nas suas casas para que no momento das suas aulas, né, que em geral não são poucas, ele teria todas as condições necessárias para seguir, né, o ensino. Então, privilegiar momentos assíncronos significa gravar aulas e deixá-las disponíveis para os alunos nos ambientes virtuais de aprendizagem, né? Mesmo aqueles momentos online, né, aqueles encontros virtuais, sempre gravá-los também para deixar disponível para os alunos que, como eu falei, né, nem sempre poderiam ter a oportunidade de estar online. Número 4 aqui, né, propor atividades e trabalhos aos alunos, né? Então, atividades formativas, né, também, sobretudo atividades formativas para que ele possa trabalhar o conteúdo, né? Então, isso também foi previsto, né, nessa primeira conversa. E para o professor especificamente, né, organizar sua rotina de trabalho, né? A gente imagina a grande transformação que houve, né, de uma situação para outra. Bom, sobre o item 2, né, do planejamento de aulas, né, e aí nós começamos a aprofundar cada um desses temas, né? Então, fizemos aqui uma outra discussão sobre planejamento da disciplina, né? A professora Sueli já comentou sobre aprendizado centrado no estudante, né, as características, né, necessárias e que devem ser observadas nesse planejamento. O que eu então vou focar, né, nesse conjunto aqui de orientações é a operacionalização disso em um ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, né, nós disponibilizamos também para o docente como poderia ser, né, uma aula virtual no nosso ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, um tópico da aula com uma breve apresentação, um objetivo daquela aula, né? Vídeos e notas de aulas gravadas, né? Então privilegiando os momentos assíncronos, um material de apoio, né? Que material de outros, seja de outras instituições, materiais públicos, livros, textos, né? Isso disponibilizado para o conjunto de alunos. Exercícios de participação, então aqueles que privilegiam, né, a formação do aluno para o aprendizado daquele conteúdo. Um momento, né, um espaço aqui para o debate, né, para a discussão, né, representado aqui pelo fórum, né, e também, claro, sempre que possível, né, não perder a presencialidade, né, mesmo que seja aquela remota, um encontro virtual onde você pode aprofundar um tema ou outro, onde você pode também conversar sobre como o aluno está se sentindo, né, quais são as condições que ele tem em casa, enfim, né. Então, um encontro virtual também necessário em cada tópico, né, de aula, né? Então, esse era foi a nossa sugestão, né, sempre no sentido de recomendação, né, para a forma como o professor estruturasse, né, a sua aula digital. Bom, falei que nós oferecemos, né, um conjunto grande de webinários, né? Não vou
aqui, claro, falar, né, de todos eles, eu vou aqui somente citar. A gente teve uma parceira bastante recorrente nesses seminários, que foi a Universidade do Minho, né, e aqui eu vou registrar, né, essa parceria, já que a Universidade do Minho é muito parecida com a Unicamp, e eles estavam cerca de 2, 3 meses adiante da gente, né, por causa da pandemia que chegou mais cedo lá. Essa foi, então, uma parceira recorrente em todos os nossos webinários. Cito novamente aqui, então, o tópico sobre laboratórios remotos, né? Então, uma tentativa de mitigar o impacto provocado aí pela ausência, né, de práticas laboratoriais em função da pandemia, né? E aqui, né, um pouco para falar sobre docente e avaliação, né? Então, docência em tempos de pandemia, expectativas, né? Então, como é ser um docente nesse período, né? Para quem sempre atuou no ensino presencial, né? Um tópico bastante sensível, como eu comentei há pouco, foi a avaliação, né? Então, estávamos muito acostumados, né, a fazer aquela avaliação, sobretudo isso na área de exatas tecnológicas, né? E aí acho que é bom especificar, né? Uma avaliação um pouco mais tradicional, né, de questões objetivas ou dissertativas, teóricas, demonstrações, cálculos, né? Então aqui o nosso trabalho foi em refletir junto com o professor, né, um novo modelo de avaliação adaptado, né, a esse período da Covid, né? Bom, como é que nós estamos hoje aqui na Unicamp, né? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Porque nessa comunicação, né, com a comunidade, e como eu falei, a comunidade tão grande é difícil, né? Mas o que eu gostaria de citar aqui é: realizamos uma avaliação de curso agora no mês passado. Essa avaliação está na fase final de gerar um relatório. Os dados iniciais são relativamente bons, né? São bons. Vou tirar o advérbio aqui, vieram boas experiências, né, dessa avaliação que é feita em cada uma das unidades de ensino e pesquisa da Unicamp, né, as 24 unidades. E também estamos finalizando uma avaliação institucional feita pela reitoria, por um órgão ligado à reitoria, que é o Observatório Institucional da Unicamp, que tem um levantamento bastante amplo dos sentimentos, né, da comunidade acadêmica da Unicamp, né? Já estou finalizando aqui, né, e tentando responder essa última pergunta, né, que é quando e como vamos voltar às atividades presenciais, né? Então, uma pergunta que sempre fazem para a gente, né, quando isso vai acontecer, né? O que eu posso dizer aqui é, semana passada a Unicamp divulgou, né, esse comunicado que as atividades presenciais estão suspensas por tempo indeterminado, né? Então isso é o que temos, né, para o momento, dado o andamento, né, da pandemia. Então decidimos por bem suspendê-la por tempo indeterminado, porque até então a gente adiava um mês, adiava 2 meses, né? E como as coisas não mudaram ainda adequadamente, essa foi a última resolução. Em detrimento disso, né, a gente também tem um plano de retorno gradual às atividades presenciais. Esse é um plano que está sendo debatido em todas as unidades de ensino e pesquisa da Unicamp, né? E esse plano vai conter, né, todo o protocolo necessário para que a gente possa retornar às atividades de maneira segura, né, ou da mais segura possível. Bom, eu finalizo aqui. Agradeço novamente, também agradeço em nome da professora Sueli, né, toda a atenção de vocês, o convite, né, MetaRede, o convite Semesp. Aqui também vou fazer, então, um agradecimento ao Fábio Reis, que é o secretário executivo da MetaRede no Brasil, né, e com isso eu passo a palavra para você, João. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Marco. Muito obrigado pela apresentação, você e Sueli. Muito elucidativa. Já tivemos algumas perguntas aqui.
Mas falando do Fábio, a primeira pergunta é justamente dele, Fábio, que é diretor de inovação e cooperação do SEMESP e secretário executivo da MetaRede Brasil. Bom dia, Fábio, tudo bem? João, bom dia a todos. Antes de tudo, agradecer a professora Sueli e o Marcos, né? Marcos é nosso companheiro e coordenador do GT de Tecnologias Educacionais e estamos nessa caminhada para fortalecer a MetaRede no Brasil, né, Marcos? E a professora Sueli conosco hoje, colaborando com esse projeto. Professora Sueli, eu estou envolvido em um projeto de redes de instituições focadas em inovação acadêmica. É um consórcio, chamamos de STEM Brasil, consórcio STEM Brasil, que a Unicamp, de alguma forma, pouco a pouco, nós estamos dialogando com a Eliane, com a pró-reitora, e procurando uma aproximação entre STEM Brasil e Unicamp. Eu acredito muito nesses espaços, nesses núcleos de formação, de apoio ao docente, né? As experiências que temos é que quando há esses núcleos nas instituições, esses núcleos podem disseminar, né, a formação e diálogo com os professores. Eu gostaria de ouvir um pouco mais como foi estruturado o núcleo, se o núcleo ele tem, né, ele consegue se espalhar, né, e envolver professores de toda a universidade, né? Como que é a adesão, a participação neste núcleo? Obrigada, Fábio. Um prazer te encontrar aqui. A construção do núcleo, do EA2, né, ela decorre de um momento assim bastante importante de sensibilidade, né, da gestão em valorizar, né, o papel do professor na melhoria da graduação e então criar situações e condições para que ele pudesse então ter um espaço, né, não só de reconhecimento, mas também de desenvolvimento, né? Acho importante dizer que o EA2 ele fica no centro da Unicamp, né? Então, acho que esse é um recado bastante importante. Ele fica no ciclo básico, num espaço bastante grande, bastante valorizado da universidade, né? Então, é um importante recado de que aquele é um lugar para todos participarem em todas as áreas e tudo. Não sei se vocês sabem, mas a Unicamp tem uma estrutura que tem o centro, o ciclo básico, e desse centro se desdobram as unidades, né? Saem raios deste centro. Então, o EA2 ele fica exatamente nesse espaço e acho que isso é bastante importante para destacar, né? Ele surgiu, então, para o seu desenvolvimento, foram feitas visitas em centros equivalentes em grandes universidades do exterior, né? Mas também se considerou experiências que já tinham aqui no Brasil. Então, ele foi construído em cima, num grande projeto conceitual que envolvia também as experiências, o reconhecimento do que já vinha sendo feito e tudo. Então, com isso, eu acho que ele ganhou uma força muito grande no seu início, né? E ele, então, tem atuado de modo mais intenso nessas duas últimas gestões, nós estamos na terceira gestão, e a gente recebe professores de todos os institutos, e vocês sabem que nós temos o campus em Limeira, né? 2 espaços em Limeira, o campus de Piracicaba. Então, a gente também, à medida do possível, se desloca para fazer algumas atividades lá, mas, de maneira geral, os professores também vêm no campus de Campinas participar. Então, as nossas experiências, é claro que a gente sempre tem o desejo de maior participação, né? No entanto, a gente tem tido um aumento muito grande nesses últimos
de 2017, né, meados de 2017, para agora, nós temos tido um aumento muito grande, e ele, de participação dos professores, de todas as unidades, todas aumentaram, né? Mas, para isso, a gente tem feito um trabalho bastante forte de ir das congregações, de ir das unidades, né, para que a gente possa, então, mobilizar e também divulgar o trabalho que é feito. Mas tem sido um trabalho bem reconhecido, e é claro que a gente pretende alcançar mais ainda. Parabéns, parabéns pelo trabalho, professora. É isso, obrigada. Obrigado, Fábio. Obrigado, Sueli. Temos uma pergunta aqui agora da Letícia Noia dos Santos. Ela pergunta: como vocês veem a possibilidade de implantação de um ensino híbrido pós-pandemia? E isso pensando nas perspectivas de universidades públicas e particulares. Então, não sei se Marco ou Sueli preferem começar respondendo. Eu vi que a Sueli apontou para mim, tá? Então, eu vou iniciar. Eu acabei de falar, né, Marco? Então, você Tá bom. agora. Bom. Tá certo. Bom, bem providencial essa pergunta, né? Diante desse cenário, né, que foi apresentado, né, pela Sueli, um pouco por mim também. Isso vem a reforçar, né, o que essa gestão, né, que a atual gestão da Unicamp colocou como planejamento estratégico, né, desde o seu início em 2017, né, que é sim realizar, né, um ensino híbrido de qualidade na instituição Unicamp, né. Então, primeiro ponto, né, nós não vamos abandonar o ensino presencial. Tá? Esse acho que é bom ficar claro, porque gera muito debate, né, dentro da Unicamp, né, quando a gente fala ensino remoto, ensino híbrido, ensino à distância. Né, acho que o ponto inicial é: não vamos abandonar o ensino presencial, né, que é onde a Unicamp tem o seu lugar de destaque também. Então, a gente vem, então, desde de 2017, né, realizando um conjunto de ações para a adoção, né, de um ensino híbrido. Algumas delas já foram citadas, né, também pela Sueli. Eu queria citar uma que não estava presente, né, na nossa fala anterior, que é a instituição de uma estratégia de educação digital. Então, a Unicamp ela vem discutindo há 2 anos uma política de educação digital, né, que contemple ensino de graduação, pós-graduação e atividades de extensão e educação corporativa, né, porque a Unicamp ela também tem um órgão, né, que chama EduCorp, que é um órgão de capacitação, treinamento para a comunidade, servidores não docentes internos. Né? Então, há 2 anos que nós vemos discutindo, né, sobre essa estratégia de educação digital. Apesar da discussão ainda não ter culminado, né, não ter finalizado, ações relacionadas a essa política de educação digital, elas vêm sendo realizadas, né, como, por exemplo, o que foi citado, né, editais, né, e aqui eu acho que era bom colocar essa ênfase, né, editais de apoio ao ensino híbrido. Né, o próprio nome, né, do edital, né, ele contempla o tema da resposta. O que a gente vê nesse momento, né, e que foi observado pelos professores que estão participando desse edital, o timing, né, do edital poderia ter sido um pouco anterior, porque a gente já estaria fazendo uso bem melhor, né, dos produtos gerados nesse edital. Algumas coisas também que a gente vem fazendo, acho que merecem destaque, né? São ações isoladas, mas que compõem esse ambiente da política, né? Da estratégia da educação digital. Por exemplo, discutir com a comunidade
o uso de tecnologias de informação e comunicação de maneira muito mais ampla, né? Então, por exemplo, hoje a gente pega as boas práticas realizadas por docentes da Unicamp, como aqueles que usam podcast, né, como avaliações em suas unidades curriculares, né, e a gente publiciza isso para toda a comunidade, né, a gente tem feito isso com várias outras, com outros temas também relacionados ao uso de tecnologias digitais e relacionados ao ensino híbrido. Essa parceria, por exemplo, com a Univesp, né, nos permitiu também conhecer um pouco mais do mundo do universo digital. Então, trouxemos convidados, desde o próprio presidente da Univesp, né, o professor Rodolfo Azevedo, hoje, para falar um pouco desse universo, mas também como pessoas mais ligadas ao operacional, né, ao planejamento de aula, ao papel do supervisor, ao papel do facilitador, né? Porque o ensino híbrido, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, requer um perfil diferente, ou um perfil complementar, né, na formação docente, né? Então, sim, a gente deseja, né, pós-pandemia, né, continuar nessa trajetória de apoiando cada vez mais, né, as iniciativas, né, que levem ao ensino digital, ao ensino híbrido, né? Ótimo, Marco, obrigado. Nossa, recebemos várias perguntas aqui. Vou então pegar uma pergunta aqui que tem temas similares a outras, então dessa forma a gente já consegue sanar mais de uma dúvida ao mesmo tempo. O professor Enio Borba pergunta sobre a reação dos alunos nesse momento, né? Quais foram os retornos positivos ou negativos sobre as ações de ensino remoto emergencial? Justamente para entender o que é mais valorizado nos momentos de presencialidade. Sueli. Posso começar? Então, tá. Claro. Obrigada pela pergunta. Nós estamos, assim, todo o tempo bastante preocupados com a proximidade com toda a comunidade acadêmica, né? Então, foram desenvolvidas lives, além das reuniões sistematizadas, né, institucionais, que ganharam muitas edições extraordinárias, né? Assim, a gente percebe que o volume de reuniões ou ritmo que a gente tinha anteriormente, né, que funcionava bem, não responde a esse momento. Então, a gente tem assim um volume bastante grande de reuniões extraordinárias, mas, para além disso, também esse contato mais direto, através de lives, webinários com a comunidade, especialmente com os estudantes. Então, de forma mais sistematizada, a gente teve agora esse processo da avaliação do curso. Esse é um processo já de rotina da universidade, todo semestre tem um dia no calendário em que todos os cursos param para fazer a sua avaliação, né? Então, esse é um evento já há bastante tempo previsto no calendário das atividades de cada semestre. E nesse semestre a gente tinha, então, um cuidado maior ainda com essa possibilidade de reunião. E, assim, o primeiro impacto foi na quantidade de participantes, né? A primeira identificação foi que muito mais alunos e muito mais professores puderam participar com a reunião feita de forma remota, né? Então, esse foi uma avaliação dos coordenadores de curso. Nós tivemos a avaliação mais positivas e algumas dificuldades também, né? Em relação às avaliações positivas, acho que eu queria destacar o reconhecimento dos alunos frente ao esforço da universidade e dos professores, especialmente também das coordenações, em buscar acolhimento, buscar resoluções e buscar apoio, né? Oferecendo apoio e diálogo.
Houve uma valorização muito grande do papel dos PADs e PEDs, então desses estudantes da pós e da graduação que atuam, né, junto com os professores, então eles tiveram uma participação assim bastante grande, né? E um outro elemento importante foi o reconhecimento de que neste formato foi possível desenvolver outras habilidades, né? Então isso também veio tanto de alunos quanto de professores a questão do desenvolvimento das habilidades, né? É claro que isso também, ocorrendo em maio, junho, que foram as reuniões, isso significa também ter passado já por um momento inicial de muita ruptura, de susto, de incertezas, né? Então, era um momento em que os professores começaram a reconhecer que havia condição de trabalho nesse novo formato. Também já havia tido um tempo de todas as ações, de empréstimo de equipamento, de acesso à internet, realizada pela Pró-Reitoria de Graduação e especialmente pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos, pudesse também já ter alcançado grande parte dos alunos que precisavam deste apoio, né? Então, mesmo assim, a gente observava algumas dificuldades, e são dificuldades de natureza muito relacionada ao que a gente já estava indicando para os professores, que é a questão do planejamento, né, do diálogo, da comunicação com os alunos, né, e essas avaliações todas, essas dificuldades que foram apresentadas, seja de logística, né, de acesso à internet, ou logística em termos de espaço físico do aluno, né, de ter que conciliar a sua atividade de estudo com outras atividades domésticas ou de trabalho. Então, toda essa questão tecnológica e logística, mas também as questões de natureza pedagógica, nós já estamos trabalhando na formatação de de uma nova proposta de curso, de atividade formativa, né? Então, assim, acho que o importante é isso, né? A coleta dessas informações, ela tem repercussão na gestão, né? Na proposição, então, de um atendimento a essa demanda que veio por parte dos alunos e também para os professores. Os serviços de apoio aos estudantes não interromperam suas atividades, então eles continuam com as bolsas de estudo, a parte da permanência mais ligada às bolsas de estudos, mas também as orientações de natureza mais ligada ao processo da aprendizagem e os recursos de apoio psicológico e psiquiátrico, né? Então, nós estamos configurando esse momento, e agora a gente está no momento de planejamento do segundo semestre, então todas as unidades estão fazendo o seu plano para o segundo semestre, e esses planos depois são discutidos na instância superior ali, especialmente na comissão de graduação, conforme o Marco trouxe. Então, foram muitas aprendizagens, muitas superações individuais e coletivas, mas a gente viu muita solidariedade, né, muito apoio, os professores se ajudando mais, né? Então isso ficou mais evidenciado, os cursos discutindo de forma mais intensa os seus projetos pedagógicos, porque eles tinham que repensar a forma de conduzir aquele projeto nessa nova estrutura do ensino remoto emergencial. Então, o assunto, né, formação na graduação, ficou muito mais presente nas conversas e nos diálogos. Aconteceram medidas normativas de flexibilização importante para esse momento, para que desse uma equidade às condições dos diferentes estudantes, né? Então, isso tudo foi uma rede, né, bastante grande, que ainda está em construção, né? Quero dizer que as dificuldades, elas existem ainda, e a gente está se debruçando sobre elas. Eu poderia só, então, aproveitar, Celi, né? Você estava comentando desse conjunto de medidas, né, que foram tomadas pela Unicamp. Eu acho que valeria a pena só citar algumas delas, né?
que flexibilizaram, né, ou tiveram esse papel da equidade, né, visando a equidade no ensino, né? Então, por exemplo, uma das medidas, bom, foram várias medidas, eu vou citar, né, sem detalhar muito essas medidas, mas a Unicamp, ela flexibilizou para os alunos o trancamento de matrículas, que pode ser feito até a próxima semana, né? Então, o semestre da Unicamp, ele vai até agosto, né? E o trancamento ele pode ser feito até dia 15 de julho. A Unicamp, ela tornou a presença não obrigatória, né? Bom, tudo isso, claro, vou citar aqui, baseado nas normas federais e, sobretudo, estaduais, né? Notas podem não ir para o histórico do aluno, né, para o cálculo do coeficiente de rendimento. Bolsas emergenciais foram Bolsa Trabalho convertido em Bolsa Emergencial. A Unicamp adquiriu um conjunto de tablets, mais de 300 tablets, para distribuir entre alunos, né, que tinham essa carência de equipamento para seguir, né, o ensino remoto. Também foi cedido chips com planos de internet, né, totalmente gratuito para o aluno, para que ele pudesse fazer uso do ensino remoto. Também foi negociado com empresas de telecomunicação preços mais baratos para planos de internet, né, de acesso à internet. Que mais? Bom, o conjunto de medidas assim foi tão grande, né? Foi tão extenso, e como a gente aqui tinha um foco, né, no docente, né? Mas no sentido de mitigar, né, de reduzir, né, o impacto que aconteceu, né, na vida de todos nós, né, docentes e claro, também dos alunos, né? Mas é importante, né, citar esse conjunto inteiro, né, de medidas, né, porque isso compõe, né, o cenário de uma forma mais completa, né, do que ocorreu aqui nesses 4 meses de pandemia. Tá? É isso, João. Obrigado, Marco. Obrigado, Sueli. Bom, a gente já está chegando ao final aqui, então eu vou consolidar mais 2 perguntas. E tem um tema que sempre aparece, né, nesses webinars, que é a questão das atividades práticas, dos estágios, atividades em laboratórios, estágios supervisionados. Então, pergunta-se aqui, então, justamente como é que pensam, né, a questão dos estágios, das atividades laboratoriais, se elas vão ter que ser retomadas e repostas de forma completa, e qual que é a visão de vocês em relação a essas experiências em forma virtual, né, para as aulas práticas. Deixar a Sueli começar agora. Sueli. Eu queria pegar um gancho em relação às deliberações e às decisões e dizer que isso, inclusive, está sendo objeto de uma das decisões, né? Está para passar amanhã na última Câmara, né, decisória sobre isso. Não, então, acho que é importante a gente dar uma linha do tempo. Inicialmente, acho que como todos, tínhamos uma expectativa que voltássemos ainda neste primeiro semestre para as atividades presenciais, né? Então, o semestre foi estendido até final de agosto, tendo, então, uma noção, uma expectativa de que a gente poderia compor um conjunto de atividades ainda de forma presencial. Então, quando foi solicitado o primeiro plano de emergencial, né, de contingenciamento para cada unidade, do ponto de vista do funcionamento dos cursos, né, aqui pegando de modo particular,
havia essa ideia. Então, normalmente, as atividades começaram a acontecer em termos da parte da disciplina em relação a que não havia tanta exigência, né, com a presença física em alguma atividade, seja atividade de campo, de laboratório, uma aula prática ou mesmo os estágios, e esperando, então, que essa segunda parte pudesse ser integrada à disciplina e conduzida com supervisão no segundo momento de forma presencial. E isso não pôde acontecer, então acho que isso é importante também pensar que nesse momento, né, por isso que a gente tem tantas reuniões extraordinárias, o ritmo é outro, porque nós temos que tomar decisões, fazer um planejamento sim, a instituição se organizar, né, institucionalmente com as suas ações, mas também estar preparado para essa flexibilidade, esse dinamismo que a situação exige, né? Então, agora nós pedimos um novo plano para as unidades, então a gente tem algumas unidades, alguns cursos, algumas disciplinas que migraram, então, para o ensino remoto na sua totalidade, né? E porque eles entenderam que dentro da proposta da disciplina, no objetivo da disciplina e com os recursos que existiam, isso seria possível, mas quando não é possível, está tramitando, então, uma deliberação em que a disciplina ela fica incompleta. Então, vai ser um registro muito novo, né, sobre as disciplinas, porque ela vai ficar com uma carga incompleta, faltando, então, a presença em atividades específicas que precisam, então, que a sua realização exige esse tipo de presença. Então, na verdade, todas as ações são em favor, ou sempre no direcionamento do próprio projeto pedagógico do curso e de cada uma de suas disciplinas, e esse atendimento ele tem que acontecer. Então, todo o restante ele é organizado para atender o projeto de formação pretendido, né? Então, eventualmente, a gente passa a ter um novo registro, né? Possivelmente, passamos a ter um novo registro dessas disciplinas, as que não tiveram condição. Então, por exemplo, algumas disciplinas da área da saúde não tem como acontecer, porque todo o sistema, o complexo, né, do serviço de assistência hospitalar do Unicamp está direcionado para o atendimento do Covid-19, então não tem a experiência para o estudante fazer o estágio, né, além do que significa estar nesse ambiente, né, a questão da segurança. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essas decisões estão sendo tomadas a partir do próprio da proposta das disciplinas, né? E quando não é possível fazer, porque a proposta não implica em uma atividade que tem que ser necessariamente presencial, isso então vai ser retomado em outro momento. Então, a gente está num momento de gestão de currículo muito intenso, né? Porque não significa fazer ou não fazer, significa como vamos fazer a gestão desse currículo. Então, alguns conteúdos que estavam previstos para o primeiro semestre, eles vão se diluir ao longo do curso de formação, né? Eu acho que o Marco já falou, mas falando ao longo do percurso, todos os alunos receberam um ano a mais para a integralização, né? Então, para permitir realmente, tanto quem não pôde estar nesses semestres aqui, mas também permitir esse alargamento da formação, né? Então, todos os cursos têm um ano a mais na sua integralização. Então, é assim que a gente tem lidado, né? Muito assim, as coordenações de curso, as comissões de graduação, núcleo docente estruturante, definindo e pensando como que podem conduzir as suas atividades. E, eventualmente, deixando, então, a disciplina com uma carga horária a ser desenvolvida posteriormente. Bom, eu complementaria só, João, me senti bastante representado, né, pela resposta da Celi.
Eu só complementaria que sempre que foi possível fazer uso de um recurso de tecnologia da informação, né, os professores assim o fizeram, né? Então, o que ocorreu, né, em algumas situações? Para além daquelas sugestões de laboratórios remotos e de uso de simulações computacionais, né, que listamos na página de apoio ao ensino digital, né, então isso ficava a cargo do docente fazer essa decisão, essa escolha, né? O que a gente tem observado também é que alguns docentes substituíram, né, uma ou outra prática em laboratório pela filmagem, né, do experimento, né, e aí o próprio docente, com o apoio de um técnico do laboratório, filmavam a ocorrência da experiência e isso era então disponibilizado para o estudante. Uma outra prática, né, que também foi apresentada é alguns docentes, né, podem ter utilizado, isso foi colocado como sugestão, alguns docentes podem ter utilizado dados de experimentos de anos anteriores para que os dados reais, né, portanto, né, de experimentos de anos anteriores, para que os alunos desse semestre fizessem a análise, né, desses dados, né, em seus relatórios de prática, né? É claro, isso tem um impacto em termos de competências manuais, de análise de risco, de decisões no momento, né, do experimento, né? Mas, como eu falei, isso mitiga um pouco a ausência, né, desse elemento pedagógico tão importante, né, que é a prática em laboratório, né? Então, sempre que possível, o professor, né, também, né, fez uso dessas abordagens, né, laboratório remoto, simulações virtuais, filmagens de experimentos, né, e ou utilização de dados de anos anteriores, dados reais de anos anteriores, para diminuir, reduzir esse impacto, né, de uma possível ausência, né, dessa prática no seu curso, né? Mas isso sempre no contexto também, né, que a professora Sueli comentou, né, que está em análise pela instância superior da Unicamp, né, que é a Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão, a CEP. Obrigado, Marco. Obrigado, Sueli. E obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Chegamos a 150 participantes e temos aí 112 participantes agora, então muito obrigado. E gostaria de agradecer, professor Marco, professora Sueli, foi incrível a explanação e a paciência e a disponibilidade em responder todas as dúvidas. Muito obrigado. E gostaria de avisar a todos que semana que vem, segunda-feira, mesmo horário, teremos o último webinar. E se você se interessou pela MetaRede Brasil, com todas essas discussões, lembrando que o Marco é o líder do GT de Tecnologias Educacionais, mas temos também o GT de fornecedores, né, de relacionamento com fornecedores, de governança e indicadores de TI, e também de cibersegurança ou segurança dos dados. Se você tiver interesse, por favor, escreva para redes@semesp.org.br, indique o interesse. Quanto mais gente, melhor. É um projeto colaborativo. Então, para nós é um prazer poder trazer essas discussões a todos. Marco, isso ele queria passar para vocês para dar as considerações finais e muito obrigado. Eu queria reforçar, então, os agradecimentos a todos, a equipe que nos convida, mas também a todos os presentes, e dizer que nós continuamos disponíveis, mesmo fora daqui do ambiente do webinar, né? A gente encaminhou aí no chat os nossos endereços, vocês podem entrar em contato com o EA2 ou com o GGTE, para que
se surgir alguma outra questão, alguma outra ideia, sugestão, né, a gente possa ir construindo juntos a formação docente no ensino superior, em especial essa formação nesse momento, né, em que nós estamos todos vivendo uma situação para a qual nós não tínhamos uma organização prévia, né? Então, acho que esses espaços de compartilhar, de troca, têm sido muito importante, né? Muito importantes, e a gente, então, deve valorizar esse espaço e estamos à disposição. Eu convido vocês também para participarem dos webinários que nós estamos propondo para julho, né? Então, se tiverem em condição da agenda, que anda mais ocupada do que antes, mas se tiverem condição, participem também e venham discutir conosco lá na Unicamp. Obrigada. Obrigado. Eu queria também agradecer a participação, o convite para participação nesse webinário. Queria aproveitar também, né, aqui agradecer aos servidores do EA2 GGTE, né, Sueli, que estão com a gente aí há muito tempo, mas em especial aqui nesse período, né, de pandemia. Realmente tiveram que trabalhar remoto, né, também, assim como nós, então um agradecimento para eles. No que diz respeito à MetaRede, né, eu queria convidá-los, né, reforçar o convite que o João já fez, né, para participar do grupo de trabalho de tecnologias educacionais e citar, né, que nós temos dois grandes objetivos, né, para esse ano. O primeiro é a construção de um mapa do uso de tecnologias educacionais no Brasil, no que diz respeito à TIC, né? Então, muito em breve, né, a gente vai convidar toda a comunidade a fazer parte, né, desse levantamento. E um segundo objetivo, que é estudar as competências digitais dos docentes também aqui no Brasil, né, nas instituições brasileiras. Essa é uma pesquisa que está sendo feita internacionalmente, né, e a gente vai introduzi-la aqui no Brasil via MetaRede, tá? Então, queria convidá-los a fazer parte, né, desse grupo. Ok? Então, muito obrigado a todos, uma boa semana, né, que possamos nos cuidar, né, nos cuidar bem. Muito obrigado. Muito obrigado e uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, João.